Abre comigo a sua Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Nós estamos hoje no 6º dia da campanha, o dia D, o dia da decisão. A gente já conversou sobre quem carrega o peso das responsabilidades e nós entendemos como Jesus faz o convite que só Ele tem competência para fazer. No 2º dia nós falamos de relacionamento e sobre como o cristão verdadeiro tem esses relacionamentos transformados. Depois nós falamos sobre quem está no controle das suas decisões e nós refletimos aqui sobre o dinheiro e sobre como Ele é um Deus e se as minhas decisões não são mensuradas ou direcionadas pelo controle do eterno, elas são direcionadas pelo controle do Deus dinheiro. Depois, no 4º dia, falamos sobre o incrível poder da oração e a gente entendeu como todo aquele que pede recebe no nome do Senhor, e foi o próprio Jesus quem disse isso. Quarta-feira conversamos sobre a importância da saúde emocional e nós entendemos como o cuidado da alma é vital para que a gente compreenda decisões acerca daquilo que dirige a nossa vida. E hoje, nós, à luz do texto de Eclesiastes, capítulo 12, vamos meditar no tema perdido, eu. Querido, poucas coisas na vida são tão trágicas quanto andar perdido. Não tem nada pior do que andar sem saber para onde está indo. É a mesma coisa de você tentar comprar uma passagem sem colocar o seu destino. Isso é impossível, porque para que você compre uma passagem, seja ela de ônibus ou de avião, você vai precisar colocar do lugar de onde você está saindo e o lugar para onde você está indo. Poucas coisas são piores do que não saber para onde está indo, ou mais ainda, não saber como chegar até o lugar para onde você está se direcionando. Deus não tem uma vida de alguém perdido para mim e para você. E é por isso que o dia D, ou falar de decisão, também é falar de estar perdido. Eu quero ler com você para meditar acerca desse tema, Eclesiastes, capítulo 12. Salomão está aqui encerrando esse que, sem sombra de dúvidas, é o livro mais difícil da Bíblia, por causa do seu alto teor filosófico. A gente tem aqui um Salomão escrevendo já idoso. Salomão escreveu 3 livros da Bíblia. Ele escreveu Cantares, escreveu Provérbios e escreveu Eclesiastes. Cantares ele escreveu na sua juventude. A gente vê toda a juventude salomônica sendo colocada para fora por meio das paixões e das narrativas que ele coloca. A gente vê a sabedoria de meia vida externada no livro de Provérbios, onde ele vai, o homem mais sábio do mundo, vai externando aquilo que ele via. Mas aqui em Eclesiastes, a gente já encontra um Salomão idoso, um Salomão que depois de ter vivido coisas muito ruins e feito escolhas muito trágicas, foi também o homem mais sábio, mais rico e que mais usufruiu de prazeres da história. Nenhum homem vai ter, por exemplo, a quantidade de mulheres que Salomão teve, provavelmente. Salomão foi um homem que teve tudo aquilo que você e eu acreditamos, que talvez seja o segredo da alegria, do sucesso, da fama, do contentamento. Mas aqui em Eclesiastes a gente tem um Salomão velho, reflexivo, num tom filosófico, falando que absolutamente tudo aquilo que ele viu e que ele viveu é vaidade. Então ele vai encerrar esse livro de Eclesiastes aqui no capítulo 12, fazendo um desfecho de toda essa narrativa filosófica, porém apontando uma direção para quem está perdido. Eclesiastes 12, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem as guardas da casa e se encurvem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que já olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves e de todas as filhas da música se abaterem, como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão
rodeando pela praça. Enquanto eu estudava esse versículo 5 aqui, eu me lembrava do meu irmão, porque meu irmão, ele é um homem sério na maioria absoluta do tempo, mas quando ele faz graça, umas graças interessantes. E uma vez a gente voltando de um velório, eu não me lembro quem tinha morrido, mas a gente estava voltando de um velório, e ele virou e falou assim, sabe o que mais eu tenho raiva na morte? Ele falou, a morte é um trem tão ruim, mas a pior coisa da morte é que você fica lá morto, enterrado, e o resto do mundo continua vivendo, igualzinho. O povo continua vivendo. É isso que Salomão está falando no verso 5. Você morreu, acabou para você, você já apareceu apetite, os homens vão à sua casa eterna e os pranteadores continuarão rodeando a praça, ou seja, até quem chorou no seu velório vai continuar andando, a vida dos outros vai continuar seguindo. Verso 6. Antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o corpo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador, ele está falando dele mesmo aqui, procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias, que foram dadas pelo único pastor. Ademais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer muitos livros, e muito estudo é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Vamos orar? Senhor, nós te adoramos dessa noite. Pai, bendizemos o teu nome, pela tua doce presença no nosso meio, pelo teu amor que nos alcança, pela tua graça, Pai, que nos traz alívio, direção, escape. Nós te bendizemos, Deus, porque sabemos que o Senhor nos ouve, que o Senhor está aqui e que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Por isso, Senhor, o nosso clamor é que o Senhor continue falando conosco. Nós já somos agradecidos por tudo que o Senhor já fez aqui nessa noite, já falou conosco, pelo privilégio de cultuar, por meio de louvores, por meio de dízimos e ofertas. Mas nessa hora, Senhor, nós abrimos a Tua palavra santa, bendita. E o meu clamor é que o Teu Espírito, também bendito, também santo, possa se revelar a nós. Fala com a Tua igreja, Senhor. Nós queremos, nós precisamos Te ouvir. Ouvir uma palavra que nos traga direção, rumo, libertação, cura, renovo, ânimo, de acordo com a necessidade de cada um que o Senhor mesmo trouxe aqui. Pai, eu mais uma vez confesso a completa dependência que tenho do Senhor para ministrar a Tua palavra. Que somente a Tua voz seja ouvida no nosso meio. Fala com a Tua igreja, Senhor. É a nossa oração no nome santo de Jesus o Cristo. Amém. Epicuro, um filósofo lá da primeira escola filosófica, certa vez lançou 5 perguntas chamadas existenciais. Para Epicuro, se você é adulto e não sabe responder essas perguntas sobre a sua vida, você vive uma experiência, uma vida de rascunho, uma vida que você está direcionando sem saber para onde está indo. Essas tais perguntas filosóficas, elas prometem te dar direção. E, na verdade, se a gente amplia um pouco o estudo acerca disso, a gente entende que 8 bilhões de pessoas que hoje vivem no mundo fazem absolutamente tudo o que fazem por causa das respostas dessas 5 perguntas. Eu estou dizendo que pessoas se casam, têm filhos, trabalham, comem, viajam por causa da resposta dessas 5 perguntas. E se você não as tem, eu temo por te dizer que a sua vida é uma experiência. Essas perguntas dão norte. Elas nos fazem nos achar. E a primeira delas é, quem sou eu? Essa pergunta fala de identidade. Querida, essa pergunta não é tão simples quanto parece, porque quando eu pergunto quem é você, eu não estou perguntando quantos anos você tem, se você é casado ou não, ou qual a sua profissão.
Quando eu pergunto quem é você, eu estou perguntando qual é a sua identidade. Aquilo que revela o que você é. E deixa eu só te fazer um parênteses. Para nós que somos cristãos, a nossa identidade nos foi revelada lá em Gênesis. Eu sei que você já ouviu alguém fazer uma palestra sobre identidade e falar, a identidade que nós temos é de filho, a identidade que eu tenho é de amado, a identidade que eu tenho é de... Tudo isso são derivações daquilo que identidade bíblica de fato é. Porque, biblicamente, a nossa identidade nos foi revelada lá em Gênesis 2. Quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A sua identidade é ser a imagem e semelhança de Deus. É por isso que quanto mais de Deus alguém conhece, mais sobre si mesmo alguém sabe. E o contrário é verdadeiro. Se você conhece pouco de Deus, você conhece pouco sobre você e vive perdido. Mas tem uma segunda pergunta de Epicuro, que é importante que você tenha a resposta. E essa pergunta é, de onde eu venho? Essa é uma pergunta de origem. É importante saber de onde você vem. E você há de concordar comigo que quem não sabe quem é, muito menos saberá de onde veio. Você precisa saber de onde você vem. Não só para justificar isso em rodas de conversa, para dizer eu sou criacionista ou não, eu sou do evolucionismo darwinista, não é para ter convicção de que a Bíblia narra a forma como você e eu nascemos e também a forma como morreremos. E essa palavra é fiel. Tem uma terceira pergunta que você tem que ter a resposta dela, querido, e essa pergunta é, o que eu estou fazendo aqui? Essa é uma pergunta de propósito. Entender o propósito para o qual se vive é direcionar as suas escolhas, a sua vida, os seus pensamentos, o seu tempo para um destino seguro. Quem não conhece o próprio propósito, quem não sabe o que está fazendo aqui, vive girando em círculos e anda perdido. A quarta pergunta existencial que a gente precisa saber responder é, o que eu posso fazer? Essa é uma pergunta de habilidade. Habilidade é algo específico. Deus dá cada habilidade para cada pessoa. Tem gente que tem talento com as mãos, tem gente que é bom para cantar. Eu falava para o Osmar que ontem, eu pregando em São Paulo, e tinha um grupo cantando na conferência que eu preguei, muito famoso, muito famoso. E uma coisa interessante eu vi lá, e eu decidi que eu quero ter um grupo de louvor, depois do que eu vi lá, porque a líder do grupo de louvor, acredite, ela não canta. Só fica um monte de gente atrás dela assim, ó, e aí o povo atrás dela canta demais. Mas ela, ó, só caminhava, dava uma ministrada, voltava, e aí o povo cantava, e é aquele rebuliço santo, um grupo muito querido, muito famoso. Mas eu achei interessante a modo como pessoalmente eles se desenrolam. E aí falei para o Osmar, decidi, eu quero ter um grupo de louvor desse jeito. Eu quero ser a cara, e aí todo mundo atrás de mim canta, porque eu não canto mesmo. Mas não estou dizendo isso, querido. Estou dizendo que essa não é a minha habilidade. Quem dera se fosse, Deus não dá asa para cobra. Porque eu acho que se eu cantasse, eu ia ser insuportável, sabe? Exibida, tal. Deus falou, não, deixa essa moça só falar mesmo. E Deus nos deu habilidades específicas. E o que eu posso fazer é uma habilidade. É uma luta. Se você é como eu, cisma que quer cantar e não canta, meu irmão. A igreja sofre demais com quem acha que não canta e quer cantar. Já viu isso? Às vezes você quer cantar e Deus está te falando, filho, não é para você cantar não. O que eu gosto que você faz é dar aula para a escola dominical. Essa é a sua habilidade. Não tem nada pior. Ai, pastora, mas eu conheço alguém que não cantava nada, orou e Deus deu o dom. Amém, eu creio nisso. Deus faz como quer, distribui para quem quer. Mas é tão mais fácil quando você entende a sua habilidade e a desenvolve. Porque você vive uma vida de destino e não anda perdido. A quinta e última pergunta que você tem que saber responder é, para onde eu estou indo? Essa é uma pergunta de destino. Sabe, querido, quem eu sou, identidade, de onde eu venho, origem, o que eu estou fazendo aqui, propósito, o que eu posso fazer, habilidade, mas sem sombra de dúvidas. A única que você não pode ter dúvidas, a única que você tem que ter a convicção de que se agora for o seu momento, você vai para um lugar seguro, é para onde eu estou indo. Essa é uma pergunta de destino. E eu quero te dizer que se você não sabe respondê-la, você anda perdido. Salomão vai encerrar a sua narrativa eclesiástica aqui, idoso, e ele vai trazer conclusões sobre a vida de uma forma magistral. Aqui nos capítulos anteriores, até o 11, a gente vê alguém experiente falando sobre tudo aquilo que a alma dele pôde perceber, mas ele vai concluir
no verso 12, trazendo um desfecho dessas impressões, não de uma forma baixa e ruim, porque dependendo do jeito que você lê Eclesiastes, tem um autor que escreveu um livro sobre Eclesiastes que se chama O Livro Mais Azedo da Bíblia. E Eclesiastes dá essa tônica, porque Salomão vai trazendo essa perspectiva de que tudo debaixo do sol não vale a pena, que essa vida é muito dura, que tudo aqui é muito difícil, que tudo é vaidade. Mas aqui no capítulo 12, ele vai modelando isso e nos dando uma direção. Escute, estar perdido não é sinônimo de estar fracassado ou de ser alguém inútil. Estar perdido é, ou pelo menos deveria ser, um estado temporário, que pode acontecer com qualquer pessoa. É alguém que está sem direção, está com dúvida no propósito, ou está em crise de significado. Não sabe se o que está fazendo é certo, não sabe se a direção que está tomando é a correta. E você há de concordar comigo que a vida adulta, muitas vezes, nos faz sentirmos perdidos. A gente olha e fala, eu não sei o que fazer. Eu de verdade não sei o que é melhor. Eu não estou falando daquilo que é absoluto e que a gente de fato sabe o que tem que fazer. Eu estou dizendo daquilo que a nossa alma não tem resposta. A gente não sabe por qual caminho entra, a gente tem dúvidas sobre qual momento agir. E quem está perdido, e se você está perdido, você vai se ver em um desses 3 sintomas. Quem anda perdido geralmente vivencia 3 sintomas que são comuns, compatíveis com essa ideia de não saber para onde está indo. Primeiro, quem anda perdido se sente com falta de propósito. Quem se sente perdido é alguém que experimenta uma sensação de vazio, de uma ausência de direção. É gente que questiona constantemente por quê? Por que comigo? Por que agora? Por que desse jeito? Por que desse formato? Por que não no outro tempo? Por que já foi melhor? Quem anda perdido está sempre com essa sensação de falta de propósito e parece que nada tem um significado profundo ou um propósito real. Segundo sintoma de alguém que vive perdido é a insatisfação. Você conhece gente insatisfeita? Tudo para a pessoa é insatisfação. A sensação de estar perdido frequentemente leva a uma inquietação interna. Não é sobre aquilo que a pessoa verbaliza, é sobre aquilo que ela sente. Quem está nesse estado fica procurando satisfação em diferentes áreas. E aí você quer se sentir satisfeito no trabalho, trabalha e não encontra. Você quer se sentir satisfeito no casamento, e aí você busca isso e também não acha. Aí você acredita que a satisfação vai estar quando você for pai ou mãe, e o filho nasce, também você não se completa. E aí você acredita que a satisfação está no muito ter, mas de repente você está trocando carro, você está numa casa nova, e você também não se sente satisfeito, porque a insatisfação tem uma relação direta com estar perdido. É por isso que pessoas que têm muitas e muitas posses, alcançam lugares na sociedade muito admiráveis e altos, ainda assim, estão perdidas. A gente sabe disso porque se sentem insatisfeitas. A insatisfação é uma característica de quem anda perdido. E o terceiro sentimento que quem anda perdido geralmente tem é a desmotivação. Conhece gente desmotivada? Eu poderia trocar aqui desmotivação por desânimo, porque quando a gente fala de desmotivação, fica parecendo que eu tenho que estar sempre gerando algo para me motivar a fazer o óbvio, que eu não preciso de motivação, eu preciso de disciplina. Eu poderia trocar desmotivação por desânimo. Gente desanimada, geralmente é gente perdido. Porque, querido, principalmente para você que é cristão, se você sabe para onde você está indo, é impossível que você seja um desanimado. Mesmo diante das guerras da vida, das lutas que nos ocasionam, das dificuldades que nos paralisam, quando a gente sabe o destino que nos espera, a gente anda animado. Uma pessoa desanimada, uma pessoa desmotivada, é porque ela não tem senso claro de propósito ou direção, e ela vai se desanimando ao longo da sua trajetória. Eu não sei se você conhece algum desses 3 sentimentos, ou insatisfação, falta de propósito, ou desânimo. Mas se você sente algum deles, certamente você está perdido. Certamente algumas coisas na sua vida estão caminhando sem direção. O congresso que eu preguei ontem tinha por nome Peregrinas. E é raro a gente que sai para pregar em muitos lugares encontrar um pastor ou uma pastora que tenha a coragem santa de colocar um tema como esse numa conferência. Porque geralmente conferências têm como tema gritos de vitória, né? Mulher vitoriosa, mulher não sei o quê, mulher larará. E aí de repente vem uma Peregrinas. E os textos que a pastora utilizou
para dar esse nome à conferência foram textos pesados. 1 Pedro 2, quando Pedro vai dizer: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamais as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí Pedro vai dizer: exorto-vos, pois, como peregrinos e forasteiros que sois, de vos absterdes das suas paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Um texto pesado, um texto difícil, em que Pedro está dizendo: eu quero te lembrar quem você é, meu irmão. Quem conhece o seu destino e não anda perdido, lembra diariamente que é um peregrino. Quando o Célio me mandou falar sobre esse tema, perdido eu, e eu comecei a estudar o tema e a investigar como poderia trazer melhor aqui para a igreja, eu me lembrei disso. Querido, quem sabe o que está fazendo aqui, quem sabe para onde está indo, não anda perdido. Agora, quem anda distraído, desavisado, lotado de entusiasmo pelas coisas carnais, fixado naquilo que esse mundo tem, está sempre com a sensação de estar perdido. E quando você está perdido, meu irmão, acontece o mais grave de tudo, que é você não saber para onde você está indo, o destino para o qual você caminha. Porque se você sabe para onde você caminha enquanto cristão, você também entende que peregrinar implica de forma direta em sondar a própria história, organizar o próprio caminho, seguir a direção de Deus. Afinal de contas, não só a porta é estreita, o caminho também é apertado. A vida do peregrino aqui é difícil. Se você é crente e acha facinho ser crente, para mim tem uma coisa errada com o seu cristianismo. Sabe por quê? O cristianismo fala de morte. É morrer para mim todo dia. É morrer porque eu tenho vontade, porque eu queria falar, porque eu gostaria de fazer. O batismo nas águas é tão simbólico porque a gente mata o velho homem e nasce um novo. E nesse novo que nasce, já não nasce ele, nasce Cristo nele. E a partir daí, a gente vai peregrinando nessa jornada de se parecer com Cristo, de fazer o que ele manda, de obedecer a palavra. Afinal de contas, a gente tem destino, céu. É essa tônica salomônica aqui. Ele está concluindo, ele está finalizando, ele está fechando as cortinas da vida. E ele vai falar sobre como é que você e eu podemos não andar perdidos. Como é que a gente se encontra. Eu te falei dos sintomas de quem está perdido. É claro que existem outros. Mas se você sente falta de propósito, vive insatisfeito e anda desanimado, existe uma chance enorme de você mesmo estando na casa de Deus, mesmo já tendo confessado Jesus como seu Senhor e Salvador, você ainda andar perdido. Salomão vai destacar 3 coisas aqui na narrativa do capítulo 12, que eu quero passar a trabalhar com você a partir de agora. Em primeiro lugar, se você anda perdido e se você quer se achar, a primeira decisão a ser tomada está logo no versículo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Eu te disse que Salomão escreveu Eclesiastes já idoso. E é óbvio que na perspectiva do idoso, hoje eu fui almoçar com as crianças no shopping, e eu encontrei uma amiga com a filhinha dela de 6 anos. E aí a gente parou para conversar um pouco, e aquela conversa de quem você não vê há um tempão, né? Nossa, como seus filhos são grandes, como a sua também tá. E aí ela virou para mim e falou: Sara, mas eu estou mesmo impressionada, como o tempo está passando rápido. Até eu olho para fulaninha e acho ela gigante. Eu olhei para ela e falei: eu, Sara, não é perfil técnico, nada disso, mas eu acredito que uma das coisas que mais Deus deixou escancarado diante de nós, a velocidade da vida, é por meio do crescimento dos filhos. Se você é pai ou mãe e acompanha o nascimento, o crescimento dos seus filhos, você vive com choque. A Ana Luísa vai fazer 14 anos agora, dia 7 de novembro, e estou eu aqui esses dias reflexiva, pensando: uau, já se foram 14 anos, e parece que foi ontem. Parece que foi ontem que eu pesava antes do parto. Parece que foi ontem que eu dava de mamar. Já se foram 14 anos. O que Salomão está dizendo aqui, meu irmão, é que você e eu não devemos esperar a maturidade chegar para entender aquilo pelo qual se deve viver. E aí ele convoca você que se acha jovem, glória a Deus, e você que de fato é jovem, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Sabe o que ele está dizendo? Nos dias em que você mais tem vigor, no dia em que as decisões da vida estão supitando, no dia que você tem muita lenha para queimar,
no dia que você está em crise sobre os prazeres da existência, no dia em que você está procurando resposta para muita coisa, enquanto aí você tem gás para ficar viradas noites acordado, enquanto você ainda consegue estudar muito, lembra-te do teu Criador. Escute isso. Muitos de nós andamos hoje perdidos como adultos, porque na juventude não nos lembramos do nosso Criador. Quem se perde na juventude vai ter uma dificuldade maior de se achar na vida adulta. E Salomão veio aqui dizer, olha, Deus é mais glorificado em nós quando a gente anda satisfeito nele. Não tem nada melhor do que ver um crente satisfeito com Deus que serve. Você conhece gente assim? Crente que está sempre feliz. A pessoa está regozijando, veja, não é que ela está sem problema, mas até a forma como ela externa ou passar pelo problema é confiante. Ela sabe em quem tem crido. É isso que Salomão está falando aqui. Você precisa se lembrar daquele que te criou, da fonte de toda vida, da fonte de todo propósito, do Deus que te deu a existência, do Deus que te formou de forma única, que te conhece profundamente. Reconhecê-lo como Deus e autor da sua vida te dá direção, propósito, significado específico daquilo que Ele desenhou para você. A ideia de lembrar do Criador não é o nosso lembrar, eu tinha esquecido, lembrei, não é isso. A ideia aqui é de trazer para perto. Faça morada, chame o Criador nos dias da mocidade. Ei, querido, quem faz isso na juventude não anda perdido, porque a juventude é com frequência um período de muitas descobertas, de muitas buscas, em que muitos procuram respostas sobre identidade, sobre propósito. E nesse processo é comum ser influenciado por ideais e valores que se afastam do plano de Deus para a nossa vida. No entanto, o que Salomão está dizendo aqui é que ao manter Deus como referência central, o jovem encontra uma base segura para navegar com sabedoria nas complexidades da vida que se revelam na juventude, mas que darão frutos na vida adulta. Lembra-te do teu Criador. Pastora Sara, não sou mais jovem, não tenho mais 20 anos. Lembra-te do teu Criador. Convida Ele. Chama Ele, coloca Ele no centro. Lembrar-se do Criador em todo momento é essencial para desenvolver uma vida equilibrada, uma vida significativa, uma vida onde você não está perdido, mas é achado. Colocar Deus no centro das escolhas te dá um ponto de apoio para ser orientado em todas as decisões. Ô querido, tem gente que não lembra de Deus. Você conhece crente assim? Ele busca tantas alternativas, ele busca tantas direções, ele ouve tantas opiniões. Uma coisa me encuca na nossa geração. Nós somos a geração que mais poderia ser sábia na terra, porque nunca o conhecimento foi tão disponível. Mas apesar disso, a gente é uma geração rasa, que conhece muito sobre quase tudo, mas conhece pouco sobre o muito. Você entende isso? Nós não somos do profundo. Eu brinco que a gente é uma geração que acha que textão é aquilo que se escreve no Instagram, do tanto que a gente lê pouco. A gente lê tão pouco que quando alguém escreve 20 linhas no Instagram, a gente chama de textão e fala, uau, que preguiça. A gente é uma geração despida de conhecimento. E aí, se você é despido de conhecimento, principalmente bíblico, você é levado por qualquer vento de doutrina. Qualquer teoriazinha te leva. Qualquer vídeo do WhatsApp te convence. Qualquer reels do Instagram bem feito mexe com as suas emoções. Qualquer pessoa que fala correto e você acha legal, ganha o seu consciente. Querido, Salomão está falando, lembra-te do teu Criador. É Ele no centro, é Ele na base. O que eu queria que você entendesse, querido, é que a Bíblia não te oferece só um sistema de crenças, mas Ele te oferece um relacionamento com Deus que redefine as áreas da sua existência. No mundo em busca de sentido, no mundo em busca de realizações passageiras, lembrar-se de Deus te dá uma direção, uma perspectiva transformadora e imutável para uma vida de propósito. Fora dele não há. Fora dele tudo é perda. Fora dele tudo é passageiro. Não é à toa que Salomão usa tanto a palavra vaidade. Vaidade aqui, eu já disse outras vezes, significa bolha de sabão. Aquela bolha que as crianças sopram e ela é linda por fora, tem até aquele aspecto colorido, se passa no sol, mas é frágil, vai embora. O vento leva, em qualquer lugar que ela encosta, ela estoura. Tudo é vaidade. Se você quer se encontrar e não viver perdido,
Em primeiro lugar, lembre-se do seu Criador. Salomão continua, e eu também. Olha aí, no verso 2 ao 5, eu não vou ler tudo de novo, mas vamos ler só o verso 2. Antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem vir as nuvens depois da chuva. Como eu disse a você, a linguagem salomônica é filosófica. E aqui, ele está falando tanto dos aspectos da natureza, quanto das estações. Ele está falando como é que a primavera, o verão, o outono, o inverno, isso não é só uma forma da natureza se distinguir, isso também se remete à nossa existência. A minha e a sua vida é cheia de verão. Verão é época que a gente está animado, verão é colorido, não é? Verão representa vivacidade, aquele tempo que você está com ânimo, tudo que você plantou, você está colhendo. Verão é uma época de prazeres à mostra. A gente está chegando no verão, e aí a gente vê as clínicas de estética, venha, se prepare para o verão, busque o shape do verão, porque verão se remete a essa ideia de tudo à mostra, de tudo lindo. Mas a nossa vida também tem invernos. Inverno é tempo de recolhimento, inverno é tempo de usufruir daquilo que se guardou. Inverno é tempo de entender que o frio, o desânimo, eles chegam. A gente também vive outonos. Nos outonos as folhas caem. E às vezes a gente vive outono no casamento, vive outono na cidade, vive outono no trabalho. Aquela época em que você se prepara para o inverno, você está sentindo que alguma coisa vai acontecer, você não sabe exatamente o que é. É o medo de uma doença, é alguém que está mudando, é um filho que está indo embora estudar em outro lugar, é uma dinâmica que está sendo movimentada, é outono. Mas vem primavera. Em primavera tudo florir de novo, o casamento passa por primaveras, a maternidade passa por primaveras. É isso que Salomão está se remetendo aqui. Sabe o que ele está dizendo? Você precisa se lembrar do teu Criador na tua juventude, porque chegarão os dias em que essas estações, em que tudo isso que para você é tão natural, a gente está contemplando a chuva aqui, vendo ela cair aqui, né? E a gente está olhando e chove, e a gente sabe que amanhã talvez apareça calor ou não, talvez o dia nublado, e a gente vai nessa dinâmica da existência. Salomão está dizendo, vai chegar um tempo na vida, em que essas coisas que pareciam tão simples, tão dinâmicas, elas vão perdendo sentido, elas vão ficando mais espaçadas, e do verso 2 ao 5 ele vai nos lembrar, que, querido, se você não quer andar perdido, além de lembrar-se do seu Criador, você não deve se deixar levar pela vaidade. É isso que ele está falando aqui. Do verso 2 ao 5, ele está falando da forma passageira, como essa viagem que chama vida se dá. Essa viagem que começa no berço e termina na sepultura, acaba. E ele está dizendo que se você não entende tudo isso como vaidade, você também vai andar perdido. Por quê? Porque a falta de sentido é uma das maiores angústias da nossa cultura. A gente que foi feito para adorar a Deus e para viver em comunhão com Ele, para viver numa vida deleitosa, se nós não priorizamos isso, tudo fora dessa realidade, perde o sentido. Tudo fora da ausência da comunhão com Deus é fugaz, é passageiro. E Salomão está chamando você e eu para dizer, não se deixe levar pela vaidade. Eu sei que quando a gente fala de vaidade, você só pensa numa mulher muito arrumada, que quer cuidar e fazer botox e plástica. Não é sobre isso. A vaidade salomônica diz respeito às intenções do coração. Aquilo que eu quero e não assumo. Aquilo que eu quero mais para que os outros vejam do que para que eu mesmo usufrua. Vaidade é um olhar em tudo aquilo que é fugaz e passageiro. Vaidade é estar estacionado e preocupado em tudo aquilo que prata e traça, corrompe e acaba. E Salomão vai fazer essa ideia dessa derivação de uma vida curta e frágil, que muitas vezes a gente está buscando realização pessoal, mas enquanto a gente faz isso, a gente vai perdendo de vista o que realmente importa. E aí a gente se sente perdido. A vaidade e o foco excessivo em si mesmo, nas minhas coisas, são distrações que vão nos impedindo a percepção do propósito maior que Deus tem para cada um de nós. Ei, querido, quando você vive uma vida centrada na sua própria vontade e ambição, você está, na verdade, se distanciando do verdadeiro sentido da vida. No pré-CID, a gente tem uma ministração que se chama Quem Somos em Cristo Jesus. E ela acontece ainda aqui na igreja.
E uma das razões daquela ministração tão preciosa, antes de chegar na chácara e ter Peniel, é justamente o movimento do entendimento de que se você é filho de Deus, isso significa que Ele agora está sentado no centro da sua vida. A gente até usa duas figuras, uma sou eu no centro e todas as outras coisas girando ao redor de mim. Mas agora que eu sei quem eu sou em Cristo, Ele é o centro e as outras coisas, inclusive eu, estou ao redor dEle. Essa é a tônica de Salomão aqui. Salomão está olhando para o povo e está dizendo, não deixe se levar pelas vaidades. Ei, querido, Deus não te criou para acumular riqueza e poder. Ele não te criou para que esses acúmulos de bens seja aquilo pelo qual você mata e morre, respira e vive. Mas Ele te criou para uma vida que reflita o amor e a vontade dEle. É por isso que quem se deixa levar pela vaidade, e depois em casa você releia de novo, esses versículos 2 a 5, porque eles são profundos. Ele vai falando dessa passagem da vida que às vezes a gente negligencia. E ele vai dizendo, se você não fica atento, quando tudo isso passar, você vai se sentir perdido. Quando tudo isso que você acha que tem tanto sentido não tiver mais, você vai se sentir perdido. Então, quando alguém se deixa levar pela vaidade, escolhe focar naquilo que é passageiro, ao invés de focar em Deus, o seu coração está nisso. E essa sensação de estar perdido te acompanha. Salomão vai encerrando o raciocínio e eu também. Eu te disse que em primeiro lugar, se você não quer andar perdido, lembre-se do teu Criador. Em segundo lugar, se você não quer viver perdido, não se deixe levar pela vaidade. E em terceiro lugar, olha lá no verso 13. Esse é um versículo que coroa o final de Eclesiastes. E ele vai dizer assim, ó. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Ô querido, se você é alguém que gosta de decorar versículo bíblico, esse é um que você deveria ter na sua cabeceira. Salomão está encerrando a sua trajetória, e ele vai dizer de tudo que se tem ouvido. É como se ele estivesse dizendo de tudo que eu falei, Cantares inteiro, Provérbios inteiro, e tudo que eu falei até agora em Eclesiastes. Quem está falando aqui, meu irmão, não é qualquer um não, é o homem mais sábio que já pisou na terra, o mais rico também, e o que mais usufruiu de prazeres terrenos. E aqui ele fala de tudo que você tem ouvido, de tudo que eu já falei, de tudo que você já escutou. O fim é, ou seja, o que conclui é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isso é o dever de todo homem. Sabe o que ele quer que você e eu entendamos? É que a única chance de você e eu não andarmos perdidos é encontrando o propósito no relacionamento com Deus. Sabe, meu irmão, sem Deus, a vida não tem propósito. Sem propósito, a vida não tem sentido. E sem sentido, a vida não tem esperança. Eu vou repetir. Sem Deus, a vida não tem propósito. Sem propósito, a vida não tem sentido. E sem sentido, a vida não tem esperança. Você entende por que tem tanta gente perdida? Porque a gente que não tem propósito, sem ele não encontra sentido. E sem sentido não tem esperança. A única forma de começar essa cadeia para subir essa escada é encontrar em Deus propósito. A partir desse propósito, sentido. Sentido no quê, pastora Sara? No levantar, no acordar, no trabalhar, no casar, no criar filho, no vir à igreja. Isso precisa ter sentido, meu irmão. Se você não tem sentido, se você nem sabe o que está aqui numa noite como a de hoje, você vive só religiosidade. Se você é daqueles que acham bonito falar, não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta, sua vida está sem sentido. Se você não sabe porque escolhe A ou B, porque vive a profissão que tem, ou porque decidiu ter 2 filhos e não 3, sua vida não tem sentido. E sem sentido não tem esperança. E quem não tem esperança está perdido. Você entende isso? O que Salomão queria que nós entendêssemos aqui é que Deus é a fonte daquilo que nós precisamos. E o temer a Deus e guardar os mandamentos é aquilo que nos dá direção. Ô querido, você vive uma vida de direção. Você tem segurança de para onde você está indo. A relação com o Senhor é a única coisa que fundamenta quem nós somos, por que existimos, o que estamos fazendo aqui, o que podemos fazer e para onde estamos indo. Cristo é o fundamento.
Lá na igreja presbiteriana, nós cantávamos um hino antigo, que ele falava isso. Da igreja o fundamento é Cristo Salvador. É essa a ideia. Só existe igreja, ou só será igreja, se o fundamento for Cristo. E você precisa investigar isso, até para escolher a igreja que congrega. Porque é uma igreja onde Cristo não é o fundamento, um culto que não é cristocêntrico, um culto que tem outras alternativas, ou uma igreja que tem outras motivações, senão Cristo no centro, está errado. Cristo é o fundamento, Ele é a razão, e é justamente, meu pai disse que meu cabelo está feio, é? Está suado? Está bagunçado? Está suado, está um calor aqui. Pronto, melhorou? Ah, devia estar assim, né? Pronto. Tenha um pai que te fale as coisas. Amém. Meu pai é engraçado, ele é participativo, sabia? Quarta-feira ele estava aqui medindo os decibéis do volume do louvor. E ele falou que o relógio dele estava falando para ele ir embora, porque os decibéis estavam muito altos e fazendo mal para os ouvidos dele. E aí eu fui ver, o relógio dele fala mesmo, relógio conversador, né? Aí ele disse que o relógio dele estava falando, você está num lugar de decibéis muito altos, seus ouvidos estão sofridos. Aí ele chamou o Luiz Felipe, não foi, Luiz? Cadê você? Não foi? Chamou o Luiz, chamou o Osmar, falou, está muito alto, meu relógio está falando. Foi? Louvado seja Deus pela vida do meu pai. Querido, sem Deus a vida não tem propósito. Sem propósito não tem sentido. Sem sentido não tem esperança. Sem esperança não tem destino. O propósito de Deus não é apenas um conceito. É uma realidade prática que vai moldando as nossas escolhas e vai orientando o nosso coração. E ao a gente se relacionar com Deus, a gente vai descobrindo que a nossa identidade, o nosso valor não depende das realizações pessoais. Você pode dizer amém, querido? Numa geração tão focada em resultado. Numa geração em que você é o que você tem, não é? Pessoas se apresentam umas para as outras, esse é o fulano, dono do tal lugar. Esse é o fulano com sobrenome tal. Esse é o fulano que tem essa posse. Esse é o fulano famoso em tal área. O que Salomão está dizendo é, meu irmão, essa não é a perspectiva bíblica de não andar perdido. Porque quando você se relaciona com Deus, o seu valor não está naquilo que dinheiro compra. Não está naquilo que reputação traz. Não está naquilo que dinheiro te coloca. Não está em posição social. Mas está na segurança de ser quem se é. É por isso que para não andar perdido, a busca no propósito com a relação com Deus é que traz uma vida significativa. Ô querido, você tem uma vida de comunhão com Deus. Ele é chamado para dentro da sua história. Você se lembra do seu Criador. Sabe, Salomão poderia ter usado várias outras palavras ao invés de Criador. Ele poderia ter falado, lembra-se do seu Deus, lembra-se do seu pai, lembra-se do seu pastor, lembra-se do seu amigo. Mas ele está falando, lembra-se do seu Criador. Porque a ideia de criação, ela revela posse. Ela revela pertencimento. O Deus que te cria é o Deus que sabe o melhor para o seu caminho, te dá destino e te tira o senso de perdido. Ô meu irmão, num tempo de pensar em decisão, dia D, é tempo de pensar por que perdidos estamos. Quem sabe você está aqui nessa noite e se sente perdido. Perdido porque não tem se lembrado do Criador, perdido porque tem se deixado levar por vaidade, ou perdido porque não tem encontrado propósito na relação com o Senhor. Mas nós queremos orar por você. Orar por você porque, como eu disse no início, poucas coisas são tão danosas como andar perdido. Poucas coisas são tão dolorosas e geram tanta insatisfação quanto não saber para onde está indo, quanto ter dúvidas sobre o óbvio. O Senhor quer te achar nessa noite. E depois de te achar, Ele quer te dar destino, Ele quer te dar direção. E alguém com direção é alguém que vive contentamento. E alguém que vive contentamento, vive com propósito. E alguém que tem propósito, tem sentido na vida. E alguém que tem sentido na vida, vive esperançoso. Ei, querido, nosso Deus nos dá esperança. Você pode dizer amém? Nós não somos o povo que vive pelo que vê. Nós somos o povo que vive pelo que crê.
E essa é a razão da nossa esperança. Eu já disse aqui algumas vezes, a nossa esperança não está num governo. A nossa esperança não está numa posição social. A nossa esperança não está numa política pública. A nossa esperança está numa pessoa. Jesus Cristo de Nazaré. Esse com quem eu me relaciono, que dá sentido. E por fim, esperança. Feche os seus olhos em nome de Jesus, querido. Eu quero encerrar o meu tempo aqui orando por você e com você. E eu quero orar por você que tem